Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São já 0 horas e 7 minutos, horário de Manaus, já meia-noite, 7 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui a pessoa do pastor missionário Edson Rodrigues Ferreira. E mais uma vez eu quero trazer mais uma reflexão nessa noite. Hoje é a reflexão número 278, 279, por aí. 279, reflexão número 279. Estou chegando a quase a 300 reflexões debaixo da misericórdia de Deus. Não é fácil a gente ter muitos argumentos para se falar todos os dias. E esses dias eu estou preparando sobre o texto de Marcos capítulo 4, dos versículos 35 a seguir. E já tenho falado algumas reflexões nesse texto, e hoje eu quero falar mais uma reflexão nesse texto. Marcos capítulo 4, versículo 38. Você pega a sua Bíblia, pega uma caneta para anotar essa reflexão, porque este ano de 2022 é um ano que eu estou fazendo tudo diferente. Tudo diferente. E o texto central dessas reflexões é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que fala que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de poder. Então, o espírito que está na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, é um espírito que intercede por nós com um gemido inexprimível. Por isso que Jesus, antes da sua transfiguração, ele falou: eu irei para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Então Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo de Deus para estar conosco até a fundação desse século. É esse Espírito que eu estou falando. É esse Espírito que foi nos dado. Não foi um espírito de medo, não foi um espírito de pavor, não, de timidez de maneira nenhuma, mas o Espírito Santo de Deus que está na nossa vida. Por isso que eu te convido você pegar a sua Bíblia, para nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. E isso é uma necessidade que nós temos que estar todos os dias. Estar pegando as Escrituras Sagradas e caindo para dentro, porque os dias estão difíceis. Nós já temos 2 anos já de pandemia. Agora já está surgindo outro vírus que dá para você entender que como já é filho do corona, que é a variante. A variante já é filha do Covid-19, já é filha. Então você vê aí, e aí já entramos no ano novo, de novo, já com essa mesma situação. Então cabe nós, que somos filhos de Deus, estar centrado na palavra todos os dias, para que a gente não venha perder a direção, perder o alvo, aquilo que nós temos que fazer nessa terra, o compromisso que temos que fazer, o objetivo que precisamos fazer. Então pega a sua Bíblia, livro de Marcos capítulo 4, versículo 38. Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 38 fala assim: e ele estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Mais uma vez eu vou repetir para que os ouvidos espirituais possam ouvir. E ele, Jesus, estava na popa do barco, dormindo sobre uma almofada. Então, o que eu quero falar nessa noite é que nós, eu, você, nós, não podemos de maneira nenhuma deixar Jesus dormir na popa do nosso barco. A popa desse barco, a popa desse barco é o nosso coração, a popa desse barco, que é o centro lá do barco, simboliza o nosso coração. Eu quero trazer uma ilustração nesse sentido para que você possa entender.
não é o barco físico, mas o barco espiritual. Quem é o barco espiritual? Sou eu, você, nós, igreja, somos o barco espiritual. Aonde Jesus está? Na popa. O que é a popa? O centro do homem, que é o coração. O que é o coração, segundo a Bíblia? O espírito do homem. É aonde Jesus está. É aonde o Espírito de Deus está fazendo morada. E aí é aonde eu quero te chamar a atenção, que você de maneira nenhuma não venha ou não deixe que Jesus venha dormir na polpa do seu coração. E aí eu quero falar sobre sete coisas que podem acontecer se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração. 7 coisas que eu quero falar. Se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração, que é o seu espírito. Jamais você pode deixar. A primeira coisa, você pega a caneta aí, porque aqui eu sentei na cadeira e fiquei navegando nesse texto e querendo ir para outros textos para trazer a reflexão voltada à questão da ousadia, que é o tema central. A ousadia é a ousadia espiritual, que é esse assunto que eu estou trazendo esse ano. Então aqui, nessa noite, eu quero falar sobre a questão de Jesus na polpa do nosso barco, que é o nosso coração, que é o nosso espírito. E aí eu quero te chamar a atenção, o que pode acontecer se deixamos Jesus dormir na polpa do nosso coração. O que pode acontecer? Esse assunto você não vai encontrar em livro nenhum. Por mais que você estude, você não vai encontrar. Você não vai encontrar em nenhum curso de teologia. Você não vai encontrar de maneira nenhuma. Então são coisas que Deus revela, é inédito para a gente, que até a gente fica surpreso por algumas revelações na própria palavra que Deus nos traz. Isso se chama revelação das Escrituras Sagradas. Não é que nós estejamos, ou eu que esteja, acrescentando a palavra ou retirando. Não é isso. São revelação que salta a nossas mentes, relacionada a algum texto, alguma passagem bíblica que nós estudamos e lemos e relemos, e Deus nos traz uma revelação pessoal, que a gente pode passar essa revelação, que pode, com certeza, servir para alguns que estejam dentro deste assunto. Então, eu quero te chamar a atenção nessa noite, nesta reflexão número 279. Qual é a primeira coisa? Qual é a primeira coisa que se você deixar, eu vou usar logo o verbo você, se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração, o que acontece? A primeira coisa que vai acontecer é que você vai perder o controle do que está à sua volta. Você vai perder o controle do que está acontecendo à sua volta. Quer dizer, o que está acontecendo à sua volta? O que está acontecendo neste mundo? Mundo físico, ao nós estamos pisando. Mundo espiritual, que nós também temos uma visão de saber que existe. Então, tanto existe o mundo físico como o mundo espiritual. Mas, se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração, que é no centro do seu coração, que é o seu espírito, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai perder o controle do que está à sua volta. Não tem como, você vai ficar perdido, como tem muitos perdidos sem saber o que está acontecendo à sua volta. É esse vírus alastrando aí de novo, é situações uma após a outra, é empresas quebrando, é empresa fechando as portas, pessoas desistindo da fé, pessoas que não querem ir mais para a igreja, pessoas desviando do evangelho, pessoas desistindo da vida, pessoas descendo a sepultura,
E aí acontece que se você deixar Jesus dormir na polpa do seu barco, você vai perder o controle do que está à sua volta. E quando você perde o controle das situações que está à sua volta, meu amigo, aí você está complicado. Temos que estar de antena ligada. Temos que estar atento ao que está acontecendo à nossa volta. Por que isso, pastor? Para poder você orar mais, ler a Bíblia, né? Buscar mais a presença de Deus, porque quando você você perde o controle do que está à sua volta, que está acontecendo à sua volta, meu filho, você vai ficar como um cego no tiroteio, sem saber qual é a direção a tomar, sem saber qual é o alvo que você quer alcançar. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração. Mas, pastor Edson, Jesus dorme, isso é uma metáfora, para que você possa entender. Jesus é Deus, Deus não dorme, entendeu? Literalmente ele não dorme. Mas essa questão aqui é num sentido como ser uma metáfora. Se você deixar ele dormir, com certeza você vai perder o controle do que está à sua volta. Com certeza vai perder. E a segunda coisa, se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração, com certeza o que vai acontecer? Você não vai conseguir navegar com segurança nessa vida. Você não vai conseguir navegar com segurança diante dessas situações, diante dos problemas do dia a dia, diante de tudo que você precisa fazer nessa sua vida. Você não vai conseguir navegar. Não vai conseguir dar um passo. Por quê? Porque é complicado quando Jesus está apagado na sua vida, quando Jesus está desaparecido da sua vida. Porque dormir é querer assim, quando a pessoa está dormindo, ele não tem controle do que está ao seu redor. É como você toma uma anestesia geral. Jesus estava dormindo na polpa do barco e ainda estava usando uma almofada. Imagine você dormindo com a almofada. Aí acabou, pode esquecer. Pode esquecer. Isso é só para você entender, isso é uma metáfora. Então, o que levou Jesus a estar dormindo na polpa do seu barco? É outros assuntos que aí eu vou falar mais avante. Eu estou falando nessa primeira parte, o que acontece, né? O que acontece se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração? Primeiro eu falei que você perde o controle do que está à sua volta. Segundo, você não vai conseguir navegar com segurança. Não tem como ter segurança. E o mundo já está dentro de um padrão de insegurança. Todo mundo aí inseguro, né? As pessoas que não têm Deus despertado na sua vida, ele está assim, sem segurança, não sabe o que fazer. Então essa é a segunda coisa que vai acontecer se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração. A terceira coisa, você não vai conseguir chegar no destino final. Você não vai conseguir. Não tem como você conseguir chegar ao destino final. Qual é o destino final? Tanto no sentido físico desta vida, que é um objetivo, que é um sonho, que é um projeto, que é um ideal, são as coisas cotidianas dessa vida. Todo mundo quer chegar a algum lugar, todo mundo quer chegar ao final de alguma coisa nesta vida, todos querem, mas se nós deixarmos Jesus dormir na polpa do nosso coração, infelizmente nós não vamos chegar ao destino final, onde nós queremos chegar, de maneira nenhuma, não tem como. E dentro de um campo espiritual, o destino final das nossas vidas é estar com o nosso nome escrito no livro da vida e partindo dessa vida com a nossa alma salva. O homem pensa que chegar ao destino dessa vida sem Jesus Cristo, dentro de um campo espiritual, ele vai ter sucesso. Muitos acham que quando chegar no final da sua vida, chegar no destino da sua vida,
ele vai ter outra oportunidade, que é o outro lado, né? Quando você chegar do outro lado, não o outro lado só físico, mas chegar do outro lado da vida, você tem que chegar do outro lado da vida com Jesus na sua vida. O que os discípulos passou aqui, que quando deixou Jesus dormir na polpa do seu barco, eles perderam o controle do que estava acontecendo à sua volta. Perderam o controle. Você viu lá que o mar ficou bravo, o vento se levantou, uma grande tempestade se levantou. E aí, cadê o controle que os discípulos tinham? Absolutamente nada. Perderam o controle do que estava à sua volta. A segunda coisa, eles não conseguiram navegar com segurança. Eles não estavam conseguindo navegar com segurança. De jeito nenhum, por causa do vento, por causa da tempestade. Terceiro, eles não iam conseguir chegar ao destino final, que é chegar do outro lado. Não ia conseguir chegar lá. A mesma forma somos nós hoje. Não tem como nós deixar Jesus dormir na polpa do nosso barco e nós chegarmos lá no final, chegarmos do outro lado. Não tem como, de maneira nenhuma. Então, vamos para a quarta coisa. A quarta coisa, se você deixar Jesus dormir na polpa do seu barco, o que acontece? Você vai perder a concepção do propósito de Deus na sua vida. Você perde com certeza a concepção do propósito de Deus na sua vida. Aí perdeu, meu filho, você não sabe mais o que vai fazer da sua vida. Tem muita gente dessa forma. Tem muitos filhos de Deus que com esse acontecimento dessa pandemia, que eles perderam a concepção do propósito de Deus, do propósito de Jesus nas suas vidas. Como assim, pastor? Quando a pessoa perde, né? Quando a pessoa perde a concepção do propósito de Jesus, o propósito de Deus na vida dele, ele larga a igreja, ele não quer saber mais de fé, ele não quer mais saber de estudar a palavra. Acabou, o homem apagou, perdeu a concepção do propósito que Deus tinha na vida dele. E aí fica só em casa, né, com a boca cheia de dentro, só esperando a morte chegar. Porque quando a pessoa perde a concepção, perde o sentido do propósito de Deus na sua vida, o que vai acontecer? Vai ficar vegetando, a pessoa vai ficar vegetando, tanto no sentido físico como espiritual. Então, por isso que os discípulos chegaram a este ponto, perderam a concepção do propósito de Deus na vida dele. Qual era o propósito de Jesus na vida dos discípulos? Chegar do outro lado. Chegar do outro lado, porque logo no princípio ele falou assim: passamos para a outra banda. Logo no versículo seguinte, logo aqui fala, você pode, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode ver logo no versículo 35 que fala assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra banda. Em outras versões fala: passamos para o outro lado. Então, no outro lado, que era a cidade de Gadareno, existia obra para fazer lá. Grande obra que Jesus enfrentou lá. Grande obra, que foi expulsar aqueles 12 mil demônios que tinha na vida daquele homem. Que era o endemoniado de Gadareno, tinha 12 mil demônios que atuavam na vida daquele homem. Então, por isso que eles enfrentaram grandes problemas naquele mar, para chegar do outro lado. Porque quando Jesus partiu, disse assim: passemos para o outro lado, passemos para outra banda, ele já sabia que do outro lado existia uma obra para fazer, existia algo para fazer, não era só chegar ao final e ficar parado lá. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Quando Deus nos dá uma palavra para falar, nós temos que chegar lá, temos que fazer isso, temos que chegar lá e fazer. O mar simboliza toda essa situação que nós passamos em todos os setores dessa terra. E nós temos que chegar do outro lado. Mas quando nós chegar lá do outro lado, seja qual for o teu outro lado, tu não vai chegar lá e parar, não. Existe obra para tu fazer, existe algo para você fazer, isso em todos os sentidos, ministerial,
né? Você dentro de um projeto, dentro de uma família, dentro de uma faculdade, a pessoa fazendo uma faculdade, dentro do campo empresarial, em todos os sentidos. Quando você chega do outro lado, é o início de você começar a fazer aquilo que você foi designado para fazer. Então, quando Jesus falou, passando para outra banda, Jesus queria dizer que quando chegasse lá, não era para se aquietar, acabou, vamos descansar não, porque ele já tinha saído de uma obra, já tinha deixado a multidão ali, e aquela multidão que ele deixou, justamente ele já estava ali pregando o Evangelho, já estava falando das coisas celestiais. Passou para o outro lado, tinha mais obra, que era aquele homem lá, expulsar 12.000 demônios da vida daquele homem, quer dizer, formar mais um obreiro, mais um missionário, porque conhecemos a história que aquele homem lá, ele foi expulso aqueles demônios, Deus colocou vestes novas na vida dele, Deus deu juízo perfeito nele, consagrou ele e mandou ele pregar o Evangelho, que ele foi um grande missionário. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós estamos neste mar desta vida, os ventos vêm, as ondas vêm, problema vem, né? As situações vêm para nos prender, vêm para nos abafar, vêm para nos impressionar, vêm para nos opor, vem para trazer aquela pressão. Olha que essa pressão que nós estamos passando, né? É grande essa pressão. Já há 2 anos, entrou para o 3º ano. E aí é tanta coisa que tem por trás dessas situações que só Jesus para nos dar a vitória e nos sustentar mediante essa grande tempestade que se levantou contra a humanidade. Tempestade que não foi Satanás que criou, né? Essa tempestade, essa onda alta não foi Satanás, não foi demônio, não foi nada. Pode ser que ele esteja por trás desse vírus, mas aí tudo aí é consequência da rebeldia do homem, da ganância do homem, né? Do orgulho do homem de querer dominar o planeta Terra. Porque existe isso. Então, essa é a situação que nós devemos estar ciente que precisamos chegar do outro lado. Para chegar do outro lado, temos que vencer o coronavírus, temos que vencer a essa outra variante aí, vencer tudo, para poder a gente continuar estarmos fazendo a obra missionária. É isso que eu quero te falar nessa noite. Não deixe Jesus dormir na polpa do seu barco, que é o seu coração, que é o seu espírito, que é o teu ser. Não deixe, porque se você deixar, meu filho, está complicado. Primeira coisa que vai acontecer, você vai perder o controle do que está à sua volta. Segunda coisa, você não vai conseguir navegar com segurança. Terceira coisa, você não vai chegar no destino final. Quarta coisa, você vai perder a concepção do propósito de Jesus na sua vida. Vamos para a quinta coisa. O que pode acontecer se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração? Você vai perder a sensibilidade do Espírito de Deus. Você perde a sensibilidade, você não é mais sensível, você não sente mais a presença de Deus, você não sente mais a glória de Deus, você não sente mais o toque, o amor, aquele carinho de Deus na sua vida. Por quê? Porque você perdeu a sensibilidade do Espírito. Por quê? Porque quando você perde a sensibilidade do Espírito, já era, meu filho. Perdeu a sensibilidade, quer dizer, você perdeu o toque do Espírito, perdeu a unção, o poder, a ousadia do Espírito Santo, já era, não tem mais sensibilidade. E aí como é que você vai chegar do outro lado? Como que você vai conseguir vencer tanta luta que está por aí? Tanta situação que está por aí. Então, a quinta coisa que pode acontecer, se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração, é o que? Perde a sensibilidade do Espírito de Deus. E perder a sensibilidade do Espírito de Deus está complicado, porque o único que nos convence do pecado, do juízo e de tantas misérias que este mundo nos coloca, é justamente o Espírito de Deus. É Ele que nos molda. Por isso que a própria palavra fala que o Espírito de Deus, ele geme com um gemido inexprimível, né? Intercedendo pelas nossas vidas.
O próprio Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, testemunha, fala lá na polpa do coração, lá no centro do homem. O próprio Espírito fala com o Espírito do homem, testificando que ele é filho de Deus. Por isso que é interessante você não deixar Jesus dormir na polpa do seu coração. A sexta coisa que pode acontecer se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração: você não vai conseguir ouvir a voz da palavra. Mas, pastor, a palavra existe, uma voz? Existe. A palavra que eu estou te falando é Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Você não vai conseguir ouvir a voz da palavra. Você não vai conseguir ouvir a voz de Jesus. E quando você estiver estudando as escrituras sagradas, que é a palavra escrita, você lê, estuda, mas você não consegue também ouvir o que ela está te falando. Você não consegue ouvir. Por quê? Porque Jesus está dormindo na polpa do seu coração. E se ele está dormindo, como que você vai ouvir? Como que você vai ouvir a voz da palavra? Não tem como ouvir. E aí você está perdido. Foi o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos perderam a sensibilidade do Espírito de Deus, quer dizer, se apavoraram diante daquela situação, não sabia mais o que fazer. A única coisa que ainda veio na mente deles, disse: vamos descer e vamos despertar o Jesus que nós servimos, para que ele venha acalmar esse vento e acalmar essa tempestade. Uma coisa eles fizeram ainda. Imagine se de repente eles tivessem perdido o controle de tal forma que nem para despertar Jesus dos seus corações eles não despertavam. Aí estava perdido. Então, a sexta coisa que pode acontecer é isso: você não conseguir ouvir a voz da palavra. E a última coisa que pode acontecer, se você deixar Jesus dormir na polpa do seu coração, você vai desconhecer o Jesus que você anteora você seguia e servia. Você vai desconhecer. Como assim, parceiro? Você vai desconhecer, quer dizer, você não tem nem como você conhecer o poderio de Deus, o que Ele pode fazer por sua vida. Por mais tempo que você esteja na presença de Deus, você não vai conseguir de maneira nenhuma, aliás, você vai ter Jesus como desconhecido. Você não vai, é uma coisa assim que como é que eu posso falar mais profundo? Quando você vai desconhecer é que anteora você conhecia o poder de Deus, conhecia o que Deus poderia fazer por você, e agora você desconhece o que Deus pode fazer com você. Foi o que aconteceu com os discípulos. Depois que Jesus fez aquele grande milagre, você pode ir lá no último versículo, que é o versículo 41, que fala assim: e sentiram grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Então, ele estava desconhecendo o Jesus que servia. Anteora ele já conhecia, agora já não conhecia mais. Só por uma atitude que Jesus tomou, que foi acalmar um simples vento, um simples mar, para eles aquilo ali tinha sido uma coisa do outro mundo. A mesma coisa acontece hoje. Nós estamos velhos na presença de Deus, você está velho na presença de Deus, mas tem coisa que você perdeu. Não sabe mais o que está acontecendo mais. Desconhece o poder de Deus. Por quê? Porque Jesus dormiu na polpa do seu coração. Quando Jesus dorme na polpa do coração da pessoa, ele desconhece Jesus que está seguindo e está servindo. E para concluir, eu te falo nesta noite: desperte, meu filho, desperte o Jesus que anteora você se viu. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você está desviado, você está fraco, está frio aí, está sem ação, meu filho, desperte o mais rápido possível o Jesus que está na polpa do seu coração.
Desperte, não deixe de maneira nenhuma que o Espírito Santo se apague na sua vida. Não deixe que a chama de Deus apague na sua vida. Por amor de Deus, irmão, se desperte, faça alguma coisa, porque se você deixar Jesus dormir na polpa do seu barco, meu filho, que é o seu coração, que é o seu espírito, você está ferrado, em outras palavras. Está perdidinho, porque você não vai conseguir vencer tantos obstáculos que ainda vai surgir no mar desta vida, que é justamente este mundo que nós estamos pisando aqui, tanto físico como espiritual. Então desperte, meu filho, chega lá na polpa do seu coração e desperte o mais rápido possível o Jesus que você serve, o Jesus que você está servindo. Desperte para que ele venha acalmar este vento que está vindo sobre a sua vida, essa onda alta que está batendo sobre o seu barco. Desperte o mais rápido possível para que você não venha se afundar, para que seu barco não venha afundar. Quem é o seu barco? Você mesmo. Você não venha se afundar, você não venha perder a sua vida diante dessa situação tão tremenda que está acontecendo nesse mundo, esse vírus que está lastrando o mundo inteiro, já esse vento que está vindo aí de novo, que o mar simboliza também essa primeira etapa que veio do coronavírus. Agora a nova variante é como seja o vento de novo. E aí nós temos que despertar o Jesus que está dentro de nós, para que ele possa acalmar essa situação, dar uma ordem a este vento, a esse vírus, e venha cessar, venha acabar de uma vez por todas, para que a abundância chegue na vida do brasileiro, na vida do mundo inteiro. Porque diz a Bíblia aqui no texto que quando Jesus acalmou o vento, repreendeu o vento e mandou se calar aquele mar, não é? Aí fala a Bíblia que chegou a abundância. Pega a sua Bíblia e você vai ver aí, ó. Lá logo no início aqui, ó. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, meu filho, nós igrejas, se queremos ver a abundância chegar no nosso Brasil, né, nós que estamos aqui no Brasil, devemos despertar o mais rápido possível o Jesus que está na polpa do nosso coração, está no centro da nossa vida, para que ele possa repreender este vento, que é essa situação que está aí sem controle, praticamente sem controle, e ir lá mandar aquietar esse vírus, para que ele possa chegar lá no seu devido lugar. E se porventura esse vírus foi Satanás que criou, ou se foi o próprio homem também que criou, que também o Senhor vai acalmar, vai se aquietar, vai dar uma ordem e vai ter que obedecer em nome de Jesus, e a abundância vai chegar na vida de todos, porque ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Muitas coisas vai acontecer ainda debaixo desse planeta Terra, até o arrebatamento da igreja. Até o arrebatamento da igreja, muitas coisas vão acontecer. E após o arrebatamento da igreja, vai acontecer coisas também terríveis, tanto antes como depois. Mas o Senhor está com as suas mãos sobre a sua igreja, protegendo a sua igreja, está guardando a sua noiva. A sua noiva não vai ser atingida de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas, pastor, quantos já morreram aí com vírus? A Bíblia fala que nós não morremos, nós partimos dessa vida para o Senhor. Se muitos crentes chegou a esse ponto, eu não sei, não dá para entender. Se esses que desceram a sepultura, se estava na posição com o Senhor, se não estava, não estou aqui para julgar. Eu sei que o Senhor está com suas mãos estendidas, protegendo a sua noiva, repreendendo esse vento que vem sobre a sua igreja, né? Mandando que esse mar se cale, que está jogando essas ondas sobre a sua igreja. E, no sentido universal, Deus também tem misericórdia sobre a humanidade, para que eles não pereçam, porque
O propósito de Deus não é que o homem se pereça, mas que venha a ter o pleno conhecimento da salvação. Porque o céu não se alegra com a morte do ímpio, com a morte daquele que não conhece a verdade. Se alegra justamente do justo, pela morte do justo. Esse é o que o céu vai se alegrar. Então são 34 minutos já de reflexão, uma reflexão boa, abençoada, para que você possa entender. Em nome de Jesus, se você deixar Jesus dormir na polpa do seu barco, revisando o assunto aqui, você perde o controle do que está ao seu redor. Segundo, você não vai conseguir navegar com segurança. Terceiro, você não chegará no destino final. Quarto, você vai perder a concepção do propósito de Deus na sua vida. Quinto, você vai perder a sensibilidade do Espírito. E seis, você não vai conseguir ouvir a voz da palavra. E último, você vai desconhecer o Jesus que anteora você seguia e servia. E na conclusão, você deve despertar o Jesus que está dormindo no seu coração, para que você possa ter vida e vida em abundância. Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão. Shalom.